Olá, aqui é o Luiz Carvalho da Winston Capital Advisors. Hoje é o dia 23 de fevereiro de 2021. Esse é o fechamento com o Winston. Eu falo direto de São Paulo, no Brasil. O mercado hoje teve um dia de muita volatilidade. O VIX, que é o índice de volatilidade, chegou ao nível 27 durante o dia. E mudanças bruscas depois da queda sensível de ontem. O mercado operou em baixa a maior parte do dia e fechou mais ou menos neutro. Bom, vamos aos números. O índice Dow Jones fechou basicamente flat, 0,04% de alta, a 31.535. O S&P, ligeira alta, 0,1%. O Nasdaq, uma queda de 0,5%. O Russell 2000, uma queda de 0,6%. Petróleo chegando a $62, subiu mais 0,5%. O ouro a 1.800. O euro continua estável nesse nível de 1,21,5. E a taxa de juros de 10 anos se manteve também estável a 1,36. Ontem estava 1,37, hoje 1,36. Mais significativa foi a queda do Bitcoin, que chegou a 47 mil. Fechou agora está a 47, acho que não fecha Bitcoin, está sempre transacionando, então agora está a 47.575, uma queda significativa aí nos últimos dias. Bom, hoje o destaque do dia foram as ações que nós aqui da Winston chamamos da lista B e C, essas ações que ganham com a reabertura do mercado, principalmente as que ganham com a reabertura do mercado pós-Covid, né? Então, para ter um exemplo, as empresas das empresas de cruzeiro, como a Carnival, Royal Caribbean, essas todas tiveram uma subida acima de 5%. Também foram muito bem hoje empresas como a United, Delta e American. Empresas aéreas subiram todas aí, algumas até 9%. Então, quer dizer, por isso já dá para ter uma ideia de como foi o dia hoje, né? O Nasdaq caiu um pouquinho e essas empresas subiram para burro. Bom, como estamos vendo, a economia vai melhorar e vai crescer muito nos Estados Unidos esse ano. A gente tem muita convicção disso. Eu vou contar uma história que eu acho interessante. No Morgan Stanley, onde eu trabalhei muito tempo, o Fabian também trabalhou, nós trabalhamos com um cara chamado Barton Biggs, que era mais velho e foi um dos grandes nomes da história do Wall Street. Ele morreu alguns anos atrás. Uma das coisas que ele dizia é que o mercado sempre tem o medo do fogo e o medo do gelo. São os dois medos, né? E o risco é sempre um desses dois lados. Hoje o risco é de fogo. O que quer dizer fogo? Quando a economia está muito quente, né? Uma recessão seria o frio e o calor seria uma economia quente demais. E o risco é claramente o risco de fogo. Muito crescimento, talvez o custo do capital subindo, juros, inclinação da curva, talvez inflação. É por aí que mora o perigo. O perigo não é uma recessão mais. Esquece recessão. Proteção agora é de um outro tipo, não é a proteção que você tem quando você está com medo de recessão. A gente tem falado muito disso, mas eu acho interessante essa história, porque é bem fogo hoje o risco, tá? Uma economia, como eu disse, muito quente. Um exemplo disso é que o Jeffrey, que é um investment bank, eu não quero falar de segunda linha, porque alguém pode ter trabalhado lá, mas é um investment bank um pouco menor, está dizendo que espera um crescimento esse ano para a economia americana de 6,9%. E tem gente dizendo que um crescimento de 7 até 8% para a economia americana não vai ser absolutamente fora de propósito. Bom, 6,9 já é praticamente 7. A pessoa que escreveu isso no artigo falou que desde que ele estava de fraldas, que ele não errou, a economia americana não cresce isso, né? Eu acredito que ninguém vivo viu uma economia americana crescer de 6,9%. Provavelmente tem que voltar para o pós-guerra. Quer dizer, um risco, de novo, risco de fogo, muito crescimento. Bom, tivemos um importante depoimento do chefe do Fed, que é o Banco Central Americano, Jerome Powell, que no Senado indicou que não tem medo do fogo, que ele vai continuar com estímulo até atingir a meta de emprego. O Banco Central aqui tem uma meta dupla de inflação e de emprego. E eles estão sempre batendo a meta de inflação até com espaço. Então, como já discutimos ontem, eles vão focalizar bem na recuperação
do emprego, e por isso esses estímulos vão se manter. Com isso, a taxa de juros sobe, as ações aí de abertura da economia animadas já com a vacina, com a diminuição de casos, aqui, pelo menos aqui não, né? Lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, vão continuar melhorando, né? Quer dizer, então a convicção é muita com relação a isso, e o Powell só ajudou o mercado a ficar mais animado nesse sentido. Bom, outra importante notícia que liga com uma série de outros dados, a gente tem falado muito, o Fabian, eu e o Miguel, de commodities, de commodities agrícolas, de metal, de cobre, de prata, falamos de minério de ferro que tem subindo. Hoje a notícia é do aço, o aço começa a ficar escasso nos Estados Unidos, os preços estão subindo, um claro sinal de aceleração econômica. Os preços mais altos nos últimos 5 anos e os estoques mais baixos nos últimos 3 anos e meio. O aço laminado, que é um tipo de aço que usa para carro e para outras indústrias, é o preço mais alto nos últimos 13 anos. Você vê aí como a força dessas commodities. Eu falei outro dia que eu encontrei uma pessoa que me disse que o preço das madeiras aqui no Brasil, madeiras chiques, não madeira para construção, madeira de móveis e pisos, também está com preço extremamente bom. Então, quer dizer, esse complexo de commodities, a gente continua muito positivo. Tem um ETF que eu recomendo, eu tenho na minha lista, que é não quero errar o nome, que é o D dado bola DBA, tá? Maçã, a Apple, né? dado bola Alberto, tá bom? Não sei como é que é o A. Mas, enfim, esse é um de commodities agrícolas, mas o Fabian falou outro dia de um portfólio de cobre, de prata, e todos os metais estão subindo. Finalmente, falar um pouco de Bitcoin. Nos últimos dias deu uma caída para hoje, como vocês viram, 47 mil. Interessante alguns artigos que os amigos enviaram mostrando o que eu já tinha ouvido falar do enorme custo da mineração do Bitcoin. Se você fizer trabalho de ajudar no processamento das Bitcoins, você acaba ganhando Bitcoins. Esse processo acaba chamando mineração, porque você gasta computador, ciclos de computador, e acaba sendo pago em Bitcoins por isso. Bom, esse processo todo, por ser muito sofisticado, eu adorei esse aspecto. Uma transação de Bitcoin gasta mais energia que 700 mil transações de Visa. Por quê? Pela intensidade do processamento para processar uma transação de Bitcoin. Quer dizer, Bitcoin, apesar de ser digital, apesar de ser nova onda, não é tão bom para o meio ambiente. Eu quero deixar bem clara a minha posição no Bitcoin, que não vai ajudar muito, mas aqui vai. Eu acho que no curto prazo é uma coisa totalmente especulativa, impossível prever o preço. Eu não recomendo e não desrecomendo, para mim ignoro, tá? Agora, no longo prazo, eu tenho convicção que o espaço ocupado por moedas digitais vai aumentar, não há dúvida. E, na minha opinião, no médio e longo prazo, o que precisa acontecer é a regulamentação. Tá? É regulamentação, porque essas moedas não vão ser aceitas quando elas servirem para você sonegar imposto e para você fazer lavar dinheiro. Quer dizer, isso aí, enquanto isso não for resolvido a nível regulatório, não vai ter uma conclusão para o futuro que eu acredito ser brilhante das moedas digitais. Bom, eu fico por aqui hoje e a gente se fala no resto da semana. Tchau, tchau.